Estamos gratos a Deus por essa rica e bendita oportunidade que Deus, Ele nos outorga de estarmos em Sua presença, para juntos nós adorarmos o Seu santo nome, na beleza da Sua santidade, e tributar a Deus toda a gratidão da minha alma, por Ele permanecer me preservando em Sua presença, pela minha salvação, que é o que eu possuo de mais precioso nesta vida. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa dádiva. Como também sempre agradeço a Deus pela vida do nosso querido e amado pastor presidente desta igreja, pastor Ailton José Alves, que é representado aqui no setor de número 11, pelo nosso querido pastor setorial, pastor Sérgio Correia, pela confiança de ter nos escalado para este trabalho. Eu tão somente reconheço, irmãos, minhas limitações, que são tamanhas, mas eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor e pela confiança e investimento em nós depositado. Deus abençoe, pastor, muito obrigado pela confiança depositada em nome de Jesus. Como também agradeço sempre a Deus pela vida da minha família, minha esposa. Deus abençoe minha filha, que continue abençoando em nome de Jesus. Mas sem delongas, irmãos, como foi nos orientado pelo nosso pastor, hoje nós iremos estudar a terceira lição, que está com o título Vencendo Desafios. Nós estamos nessas 7 lições que iremos aprender durante todo o período do simpósio de doutrinas, e hoje é a lição de número 3. Quem trouxe a sua lição, o seu exemplar, vamos fazer uso da mesma muito nesta noite. Se tem algum que não possui a lição, mas o seu amigo aí do lado possui, iniciar a esta pessoa, para que todos nós possamos compartilhar juntos dos textos que vão ser lidos, e também a lição que tem como auxílio para que nós possamos aplicar esta terceira aula nesta noite. Repita após mim: vencendo desafios. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de 1 aos Reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 24. Vamos ler, todos nós, esse único verso para a glória de Deus. 1 aos Reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 24. Todos nós vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Esse será Deus. E todo o povo o respondeu: é boa. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Redobre a sua atenção, por favor. Eu sei que vocês já aprenderam nas aulas anteriores toda a trajetória de início da chamada do profeta Elias, mas faz-se necessário a gente entender um pouco toda essa trajetória até ele chegar nesse capítulo de número 18, que é justamente onde traz, falando sobre quando ele está diante dos profetas de Baal. Por cerca de 100 anos, os israelitas tinham vivido sobre o reinado de apenas 3 reis: Saul, Davi e, por último, seu filho por nome de Salomão. Esses 3 reis, governantes ou grandes governantes de Israel, eles foram homens grandes, famosos, que a Bíblia apresenta em muitos aspectos. Embora nenhum deles tenha escapado do pecado e do fracasso, por causa disso, no final da vida de Salomão, uma guerra civil, ela teve início no reino que fora unido sobre a ungida liderança de Deus. A Bíblia mostra que conforme esta batalha ia crescendo em intensidade, a nação ia se dividindo no reino do norte, mais comumente como é chamado como Israel, a nação de Israel, e também o reino do sul, referido à nação de Judá. Essa divisão permaneceu até que ambos os reinos eles caíssem diante de invasores estrangeiros e os judeus fossem levados ao cativo. E a Bíblia mostra que o reino do sul ele esteve sob a liderança de 17 governantes durante um período de 300 anos. 8 desses reis fizeram o que era reto perante o Senhor, mas 9 deles foram ímpios, que não serviam a Deus e nem andavam com Ele. Do início dessa divisão,
A Bíblia mostra que até o cativeiro de Israel, o reino do norte viveu um período de aproximadamente 200 anos. E o reino do norte teve 19 monarcas ou 19 reis, e todos eles foram ímpios, sem exceções. E um dos piores reis foi justamente este que a lição ela está escrevendo, falando sobre Acabe. De todos eles que passaram, Acabe foi o pior, tanto que a Bíblia descreve no capítulo de número 16, abra a Bíblia por favor, versículo de número 31, que sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Em outras expressões diz que ele prostrou-se a Baal, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. A Bíblia mostra com detalhes que Acabe, ele foi de fato um dos piores reis que a nação de Israel ela teve, e através do seu reinado a vida espiritual da nação de Israel, a do reino do norte, ela desceu a um nível tão terrível, que procurava-se os profetas do Senhor e não encontrava-se, porque uns já tinham se prostrado ao tipo de liderança que Acabe ele tinha trazido, e a Bíblia mostra que outros também não tinham mais força para poder sobressair dessa situação, porque o que Acabe estava envolvido era justamente a herança que a sua esposa ela trouxe, Jezabel, da família que ela tinha. Era a herança que ela trouxe, e foi em meio a esse cenário tenebroso e espiritual que surgiu Elias, o tisbita. E a Bíblia mostra que Elias ele apareceu como um meteoro sem avisar. Ele iluminou o céu negro da noite espiritual da nação de Israel, no momento em que a nação mais precisava de alguém. E a Bíblia mostra que o seu nome no hebraico significa meu Deus é Jeová, ou o Senhor é o meu Deus. Naquele instante que ele prediz contra Acabe, a Bíblia mostra que Elias ele pisou em um arauto alto, como um profeta vindo de lugar nenhum, sem conhecimento pelo povo. Ele não seguiu protocolos, não se apresentou ou fez qualquer deferência à presença real que era Acabe, que estava ali diante daquela circunstância. Ele apenas apareceu e simplesmente chega e anuncia, conforme está descrito em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1, quando ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva não haverá, senão segundo a minha palavra. Ele apenas entregou aquilo que Deus ele queria e foi-se. E o Senhor, depois que o permitiu ele entregar esta palavra a Acabe, o Senhor mandou ele afastar-se e se esconder junto ao ribeiro de Querite. E um detalhe interessante sobre a vida deste profeta é que Deus nunca falou a Elias qual seria o seu próximo passo, sem antes ele ter cumprido aquilo que Deus determinou. Quando ele chegou perante Acabe e disse que não haveria nem chuva nem orvalho, depois que ele fala isto, Deus disse: entregou, agora vá se esconder no ribeiro de Querite. Quando ele está no ribeiro de Querite, o Senhor lhe diz que ele iria ser sustentado pelos corvos. O Senhor já tinha dito para ele, e Deus não disse como seria a sua vida no ribeiro de Querite. E depois que seca, ele entra no anonimato. O Senhor diz: o próximo passo, agora pode ir para Sarepta. Depois, quando ele está em Sarepta, a Bíblia diz que é quando Deus vem neste capítulo de número 18, depois de tudo que acontece, e manda agora ele voltar e apresentar-se diante de Acabe. Então Deus estava sempre ensinando ao profeta a viver sobre a dependência de Deus, diante de qualquer situação. Deus não dizia como seriam seus próximos passos, mas Deus apenas apresentava a ele missões, para que ele pudesse cumprir.
e depois de cumprida, ele estava depositando a sua vida na mão de Deus, para que Deus pudesse guiar por onde ele quisesse. E a Bíblia diz que, diante desta situação, o primeiro tópico da lição nos mostra que o mesmo Deus que no capítulo de número 17, depois que ele prediz contra Acabe, manda ele se esconder lá junto ao ribeiro de Querite, é o mesmo Deus que manda agora ele voltar para apresentar-se a Acabe, porque Deus iria reverter a sentença para o meio do seu profeta. E a lição mostra no primeiro tópico, na letra A, diz que Elias ele aceitou o risco de perder a sua própria vida perante ao Senhor. E a Bíblia mostra isso, que ele, quando enfrenta a Acabe, era mesmo que enfrentar a ira e a perseguição, o risco de morte, a acusação de ser o responsável por aquela calamidade. A fome era extrema em Samaria e em todo o reino do norte, tanto que Elias ele se tornou o homem mais procurado da face da terra. Não tinha reino que Acabe não tinha mandado procurar por Elias. Abra a Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 10. A Bíblia diz que vive o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem reino onde meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Elias tornou-se o homem mais procurado. Elias era considerado um homem fugitivo, e a Bíblia mostra que Deus escondeu Elias, e quando Deus decide esconder, irmão, somente Ele acha. Quando Deus decide ocultar alguém, pode fazer o que for. Acabe procurou Elias em reino, nações, onde tinha lugar, tinha gente de Acabe procurando Elias, mas ninguém encontrou. Porque quando Deus decide esconder, ninguém acha. E só aparece quando Deus quer. A Bíblia mostra isso. E a lição nos mostra que a própria Bíblia, no capítulo de número 18, ela abre um parêntese para apresentar um servo fiel por nome de Obadias. Que Obadias, ele mostra a geração do Senhor, que vive no meio da geração de Acabe, mas não se contamina com ela. É a geração que está no meio do mundo, mas não se dobra às coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que Obadias era um servo fiel. Ele representa os que vivem no reino de Acabe, mas honram ao Senhor. O seu nome significa servo de Deus. Quando ele estava perante Elias, e a Bíblia diz que Elias se apresentou a ele e disse, manda o recado para Acabe, que eu irei e me encontrarei com ele. Obadias logo opôs-se, porque ele disse a Elias que ele era servo do Senhor, que quando Jezabel, ela procurou matar os profetas do Senhor, ele não permitiu, porque ele escondeu os profetas em caverna, e de 50 em 50, estavam alimentando a pão e água, e ele disse a Elias, se eu te mostrar perante Acabe, certamente ele irá atentar contra a tua vida. Mas só que quando Elias, ele apresenta-se a Obadias, e informa que vai perante Acabe, ele estava sobre um direcionamento de Deus. E Obadias era aquele homem servo fiel, reconheceu a liderança que Elias tem, e também ele era temente a Deus em todas as situações. Ele nos mostra que aqueles que encontram conforto no palácio e senta no meio da mesa de Jezabel e de Acabe, eles nunca estarão aptos para estar na brecha como Elias estava. Escute isto. Ele estava dentro do palácio, mas não se envolveu com as coisas que estavam lá. Ele via o que acontecia, mas ele era um homem prudente e fiel ao Deus dos céus. Que tanto quando Elias apareceu, ele sabia quem era Elias.
e se sujeitou à ordem de Elias, mesmo sabendo a ordem imperativa de Acabe, que quem encontrasse Elias deveria levá-lo para ele poder acabar com a vida de Elias. Ele entendeu que o palácio de Acabe nunca vai ser um lugar para ele estar servindo, mas sim, ele preferiu estar na brecha, viver na dependência de Deus e na obediência. Ele reconheceu as ações divinas que tinha da parte de Deus na vida de Elias, pois no meio da crise espiritual havia alguém que reconhecia que Deus era Deus e que Deus não muda diante da situação que está. Mas entenda este texto. Ele era servo, Acabe era rei. Ele também estava sujeito a Acabe por causa da liderança terrena. Mas a liderança espiritual, ele sabia que somente a Deus ele poderia se prostrar. E quando Elias diz que ele está, a Bíblia mostra que ele está perante Acabe, ele diz a Obadias: ai, que eu vou me encontrar com ele. Obadias deu o recado, e depois que Obadias deu o recado, a Bíblia diz que ele chega perante Acabe, e Elias foi acusado por defender os princípios divinos, porque quando Acabe viu Elias, ele logo o acusou, porque entenda, estavam há 3 anos sem uma gota de chuva em toda a terra de Israel. Todos os rios haviam secado. Quando Elias, ele sai de Sarepta em direção ao palácio de Acabe, era provável que ele passou muitas vezes por carcaças de animais no meio do caminho, animais mortos. Além disso, ele também imagina o cheiro de morte que tinha no caminho que ele passava. Tanto que no meio dessa cena terrível, ele estava caminhando, e quem o visse acusaria dizendo: este é o homem responsável por esta calamidade. Tanto que quando ele chega perante Acabe, a Bíblia mostra que Acabe descarregou toda a sua ira sobre ele. Olhou para ele e disse: tu és o perturbador de Israel. Ele mostra a sua ira que estava por causa do profeta Elias. E estas palavras têm um significado. A Bíblia mostra como significado de agitação, tumulto, distúrbio. Existe também algumas ocasiões que a palavra traduzida no hebraico é usado como sentido de víbora, áspide ou alguma cobra qualquer. Quando Acabe acusa Elias de perturbador de Israel, ele está dizendo: a culpa é sua víbora. Ele estava tomado de ódio. Elias precisou ter coragem, irmão, para ir perante Acabe e entrar na cena novamente, porque ele estava há 3 anos no anonimato, escondido em Querite, e depois saiu para Sarepta. E depois de 3 anos, Deus disse: volte para a cena. Mas ele não se intimidou com aquela situação. Sabe por quê? Porque Deus já tinha preparado o profeta. Deus já tinha colocado ele no campo de treinamento em Querite, para aprender a viver sobre a dependência de Deus. Deus já tinha colocado ele também lá em Sarepta, para ser sustentado por aquela viúva. E Deus dizer que a farinha não iria faltar, até que ele mandava a chuva sobre a face da terra. Enquanto Acabe poderia dizer: agora ele vai tremer na base, ele dizia: eu estou pronto para fazer o que Deus quiser na minha vida. Ele já tinha sido treinado. Mas entenda esse texto. Ele vai, e depois, quando ele está diante de Acabe, ele diz: essa cena é terrível, irmão. Porque ele diz: Acabe, manda juntar todo o povo no Monte Carmelo.
E ele ainda diz para o povo: por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Mas se Deus é Deus, por que vocês estão cocheando? Porque a situação espiritual, irmão, era terrível. O povo não tinha mais força espiritual para nada. O povo não tinha mais coragem. Intimidado pelos 450 profetas de Baal, os 400 de Azerá, o povo estava acuado. E muitos já tinham se dobrado a tudo que estava acontecendo naquela nação. E quando Elias convida o povo para o Monte Carmelo, Acabe manda chamar o povo de Israel, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, estavam todos no só lugar. Imagina a tensão. O que será que vai acontecer? Será que Elias vai ser preso? Será que vai vir chuva? Será que Elias vai fazer algum discurso? Será que ele vai ser morto, que era mais provável? O que é que Acabe vai fazer? A tensão tomou conta daquele lugar. E Elias lá. Aleluias. Mas chegou um momento crucial, que é o momento que Elias, ele olha para aqueles 450 profetas, Acabe, o povo e todos que estavam lá, e Elias convoca o povo e os profetas, aquele monte com um propósito. Abra a Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Abra a Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19, a Bíblia diz a seguinte expressão: agora, pois, envia, ajunta-me todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ele já sabia de tudo isso. E além disso, no versículo de número 22, a Bíblia diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Mas está pensando que só tinha ele, irmão? Tinha não, tinha muitos outros. Mas estava tudo com medo, escondido dentro de caverna, escondido dentro de armário, embaixo da cama, tudo com medo. Que chegou o momento que Elias disse: só eu fiquei. Mas ele não se intimidou. E quando chegaram no momento crucial, a Bíblia diz que entre a convocação e também a chegada ao Carmelo, houve um período de preparação. Elias disse: eu vou me preparar, porque eu não vou chegar diante deles de toda maneira. Deixa eu me preparar. E a preparação não foi algo inovador não, irmão. Foi o simples jejum e oração. Jejum e oração. Não teve nada inovador. Ele apenas se preparou, porque Elias entendeu algo peculiar, que batalhas espirituais só se vence com armas espirituais. Não adianta tentar querer vencer as batalhas espirituais com jeitinho brasileiro, com chama aqui, chama ali, não, irmão. Batalhas espirituais só se vence com cunho espiritual. Ele sabia disso, e antes dele chegar no Carmelo, ele disse: eu vou me preparar, eu vou me aprontar, colocar Deus na frente de meu joelho no chão, porque eu sei que Deus vai tomar uma providência. Aleluias! O povo já tinha penetrado a um campo radical da idolatria. Parecia ser um caminho sem volta. E quando a Bíblia mostra isso, segundo o tópico da lição, e a letra B fala, quando Elias, ele fala justamente tudo isso ao povo, para não cochear nos dois pensamentos. E ele está perante os profetas de Baal. Mas eles eram muitos. E Elias disse: eu vou propor algo.
Vocês vão preparar o seu altar de sacrifício e eu vou preparar o meu. Ninguém vai colocar fogo no sacrifício. E a gente vai orar. E o Deus que responder com fogo, somente esse Deus vai ser adorado no céu, na terra, no mar, no inferno. Somente Ele. Acabe gostou da história, Deus gostou mais ainda. E estavam entre acordo, vamos lá, todo mundo para o Carmelo. Imagine a cena. Carmelo parecia mais um simpósio de doutrina, lotado. Todo mundo querendo ver o que é que vai acontecer. Vai ser preso, vai morrer, Acabe vai pegar a espada, vai matar ele. Alguma coisa vai acontecer. E o principal, aquele Monte Carmelo, era o local que os profetas de Baal utilizavam para fazer os seus rituais. Eles estavam se sentindo em casa. O que eles devem ter pensado? Não teria outro lugar para ele achar não? Para ser mais difícil para a gente. A gente está acostumado em Baal responder. Aonde a gente vai fazer essa oração? Nós estamos em casa. Mas só que a realidade foi totalmente diferente. Porque quando eles começaram a preservar os seus cultos, eles usaram as suas armas. E Elias também usou a arma dele. E as armas que o povo tinha de Baal eram justamente recursos do mundo. E quais eram os recursos? Eles tinham influências, eles tinham coisas falíveis, eles eram meros mortais que usavam riquezas mortais, eles tinham tecnologia, eles tinham conhecimento, mas só que as armas que Elias usou eram as armas espirituais. E quais eram as armas? As armas que eles vinha do alto, era o poder do Espírito Santo, era a comunhão, era o fogo celestial, era a voz do Senhor. Porque Elias disse: eu não vou usar nada carnal, eu vou usar espiritual. Comecem vocês são muitos. Aí começaram de manhã cedo: responde Baal, responde Baal, responde Baal. E nada de Baal responder. Baal estava calado, ele não tinha poder para responder aquilo que eles estavam fazendo. Eles viram que nada dava jeito, começaram agora a se retalhar. Era o sangue descendo, ele girando, fazendo o seu ritual, e nada de Baal responder. Sabe por quê? Porque o Deus dele era um Deus que não ouvia, não falava, não via e nem atentava para ele. Mas o Deus de Elias, que é o Deus dessa igreja, a gente está aqui adorando a um Deus que vê, a um Deus que ouve, a um Deus que fala, a um Deus que se revela, a um Deus que tem poder de tirar o mais vil pecador das trevas e trazer ele para a luz. Um meio de comunicação escreveu ontem que tinha um mar de gente prostrado diante do galo da madrugada e amando aquilo que estava acontecendo. Aquilo não é amor, amor é isso, um mar de gente também, mas prostrado a um Deus que vê, a um Deus que se revela e a um Deus que derrama a sua glória na igreja. Quem sente a glória de Deus aqui nesta noite, levante a sua mão para dar um brado de glória para Jesus. Mostre para o inferno isso que é alegria. Isso que é alegria. Recursos espirituais vencem batalha. Olhe bem para cá. Às vezes tu pensa que aquele teu 5 minutos de oração não está valendo de nada, né? Estou tão fraquinho, Deus, nem tenho mais força para caminhar. Mas os recursos mínimos espirituais que te utiliza
é maior do que qualquer outra coisa. Deus está te preservando por causa dos recursos espirituais que tu utiliza. Tu pensa que tu é fraco, é falho, é imperfeito, mas aquele perfeito que está aos pés de Cristo, procurando a perfeição, Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Armas espirituais está sendo liberada para a sua igreja nessa noite, e você crer. Enquanto você adora, Deus está dizendo: armas espirituais. Aleluias, aleluias. Adora Baal. Baal começaram adorando a Baal. Nada aconteceu, meio-dia e nada. Elias disse: espere um pouco, para aí essa oferenda que vocês estão fazendo. Mas ele estava numa tranquilidade tão grande que Elias começou a dizer: grita mais alto. Vai ver, Baal está dormindo, está viajando ou fazendo qualquer outra coisa. Porque quem trabalha com as armas espirituais, irmão, é tranquilo. Sabe por quê? Sabe que Deus não abandona, sabe que Deus não desampara. Aí aqueles que são carnais ficam preocupados: como é que vai ser, irmão? Quem usa armas espirituais sabe que Deus não desampara. Você crer? Olhe bem para quem está do seu lado e diga isso para essa pessoa: quem trabalha com armas espirituais, Deus não desampara. Olhe bem para ele e diga: Deus não vai te desamparar, Deus está contigo. Chegou o meu momento de adorar. Tira tudo aquilo que os 450 profetas de Baal fizeram, e Elias começou a montar o seu altar. Quando eles pensaram que Elias iria seguir aquilo que ele fizeram, Elias disse: não, espere um pouco, deixa que eu monto. Como é que vai ser? Pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Antes de fazer morar para Jesus mandar fogo, deixa eu primeiro reparar o altar, porque altar quebrado não desce fogo do céu. Tem muita gente querendo fogo, querendo graça, mas o altar está todo destruído. Mas quando o altar está pronto, está arrumado, se prepare que vai vir fogo aí para a tua vida. Ele começou a preparar, colocou 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Depois disso, a Bíblia diz que ele colocou a lenha, colocou a madeira, colocou o sacrifício. E quando pensaram que ele iria orar, ele disse: não, orar coisa nenhuma, espere um pouco. O que eu estou fazendo não vai ser atribuído para mim, é para Deus. Quem vai fazer é Deus. Uma seca terrível. Mas imagina agora, Elias mandou buscar água. Imagina o povo subindo com cântaro, o Monte Carmelo com água, para jogar sobre o sacrifício. Porque lá em cima não tinha. Tiveram que descer, se eu não estou enganado, era o mar de Tiberíades, se eu não estou enganado, que tinha lá próximo. Eu não me lembro muito bem, os pregadores estão aqui, sabem mais do que eu. Mas ele mandou buscar no mar lá próximo que tinha. O povo desceu, pegou água, subiu, jogou água a primeira vez sobre o altar. Eu fico imaginando o que os profetas de Baal pensaram naquele momento. Ele está ficando doido. Agora vai ser bem mais fácil matar ele, porque a química diz que madeira molhada não pega fogo, né? Aleluia. Quando pensaram que ele ia orar, ele disse: não, desça lá de novo, pega de novo. Lá vem um povo cheio de água nas costas, jogaram de novo. Quando pensaram que ele ia orar, ele: não, pela terceira vez joga água sobre o sacrifício. Os profetas pensando: vai morrer, mas eles só se esqueceram de um detalhe,
que para aquele que tem comunhão com Deus, para aquele que trabalha com cunho espiritual, que tem comunhão com Deus, os protocolos humanos não são nada. Deus quebra qualquer tipo de protocolo e qualquer tipo de lógica humana para honrar a oração de um crente fiel. Deus quebrou todo o protocolo. Madeira molhada não pega fogo. Pega sim, para quem ora, pega. Como é que vai pegar? Deixa eu orar que tu vai ver. Se não pega fogo, Deus quebra protocolos para te honrar. Levanta a sua mão para receber esta palavra. Deus, nessa noite está te dizendo, deixa a tua mão levantada. Eu estou confundindo a lógica de alguém ao teu respeito. Alguém está com uma lógica contrária, mas por causa da tua oração, eu, o Senhor, estou confundindo alguém. Confundirei e mostrarei que eu sou na tua vida. Assim te diz o grande e o guarda de Israel. Aleluias, aleluias. Ele orou e o fogo do céu desceu. Mas entenda, aquela batalha ali era muito mais do que o fogo cair do céu. O que estava acontecendo ali era muito maior que isso. Porque o fogo descer do céu foi somente uma consequência para evidenciar o poder de Deus sobre qualquer coisa. Mas aquele fogo cair do céu estava representando, Deus estava livrando não somente a Elias, mas um país inteiro das garras de Satanás. Você está ouvindo o que Deus está dizendo? Foi um país. A nação de Israel estava sendo liberta da opressão do mal. Tem alguém que diz que o mundo se acabou. Este período que está aí acontecendo, tem muito filho de crente que está aí, mergulhado em tudo que não presta. E muitos dizendo que está tudo terminado. Mas aí, olha para alguém para cá. Está vendo esse crente que está aí do teu lado? Está vendo essa pessoa aí que é escolhida por Deus para estar sentado aqui? Esse daí também é um agente de reconstrução, como Elias foi. A tua oração está fazendo com que Deus ainda esteja com as mãos estendidas. As tuas orações têm feito com que o inferno recue, com que o mal bata em retirada. E Deus está dizendo pela sua palavra: enquanto tu ora, eu protejo, eu guardo, eu livro, eu acampo os meus anjos ao redor. Irmão, quero ser porta-voz de Deus nessa noite, para dizer essa verdade que recai no meu coração. Deus, por esses dias, trará um grande abalo na face da terra, abalo de poder espiritual como nunca mais se ouve. Tem gente dizendo que a igreja morreu, que a igreja se acabou, mas Deus vai mostrar que a igreja do Deus vivo ninguém brinca, que com a igreja do Deus vivo ninguém toca. Deus trará um abalo e todos verão que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Duas verdades eu encontro dentro desse texto. Primeira verdade: quando temos certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Você ouviu? Quando nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, a ocasião mostrava que era para a morte, porque eram 850 de um lado, mais aqueles que estavam em cima do muro, e todo o povo observando, e ninguém ajudava.
Mas Elias tinha certeza que estava no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, às vezes tem ocasiões que nos mostra que a gente está andando, mas sem rumo. Às vezes as situações nos mostram que a gente não vai vencer, não vai conseguir. Mas a conta ali foi feita de forma errada, entenda. Não eram 850 contra 1, era 1 contra os 850, sabe por quê? Porque aquele 1 tinha Deus na sua frente. Fecha os teus olhos. Tu estás no centro da vontade de Deus, tenha certeza que você vai vencer. Estás no centro da vontade de Deus. Irmão, o senhor não sabe como é que está a minha vida. É tanta gente se levantando, querendo me abater, me destruir. Ei, tu estás no centro da vontade de Deus. Deus está dizendo, vai dar certo, tu vai vencer. Eu estou na tua frente. Se esteja no centro da vontade de Deus. Quando alguém está no centro, nada abala. Até sentença é revertida quando a gente está no centro da vontade de Deus. Você crê? Olha para quem está do teu lado e diz isso para ele: sentenças serão revertidas. Deus vai reverter sentenças. Elias, vai lá na casa de Ezequias e diz a ele: tu vai morrer, não vai viver. Elias, bom profeta, obediente, chegou lá. Ezequias, mensagem quentinha que desceu do céu. Qual foi? Prepara a tua casa, porque Deus mandou te dizer: tu vai morrer e não vai viver. Isaías deu o recado, deu as costas e foi embora. Aí Elias estava no centro da vontade de Deus, comunhão direto com o céu. E disse: vai morrer, tá bom, mas deixa eu tentar aqui algo infalível. Ele dobrou o joelho, virou o seu rosto para a parede e foi orar. Irmão, o que você não pode fazer através da oração, Deus faz, Deus realiza. Quando pensou que ele iria morrer, ele disse: Deus, eu sou teu servo. Permita-me parafrasear: eu estou no centro da tua vontade. Quando ele ora e chora, Elias está saindo na porta. Deus brada: Elias, mudou aqui alguma coisa. A sentença mudou, mas Deus, e o que agora eu vou fazer? Tu vai entrar de novo na casa de Ezequias e vai dizer a seguinte palavra: Deus mudou a sentença, e nos teus dias Ele está acrescentando 15 anos. Elias pode ter dito: mas Deus, Ele vai me chamar de profeta mentiroso. Eu dito uma coisa, quando eu saio agora vou voltar, já digo outra. Deus não queria nem saber do pensamento de Isaías. Deus só estava preocupado que chegou uma oração quentinha lá no alto, que moveu a graça do Senhor e desceu mudando a sentença. A sentença vai ser mudada por causa da tua oração. Deus está dizendo: estou mudando a sentença. Mudou, Deus? Mudei, mas espera um pouco, me dá um sinal. Eu quero saber se tu mudou mesmo, né? Gostei, atrevido, né? Gostei. Eu vou fazer voltar 10 graus do relógio de Acais. Você sabe o que é voltar 10 graus do relógio de Acais, irmão? A Terra, ela gira em momento circular, que faz parte da rotatividade da Terra. A Terra, do Sol teve que parar, e a Terra teve que girar em momento contrário. Deus fez isso acontecer por causa da oração de uma pessoa que estava no centro da sua vontade. E por que contigo é diferente? Está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não mudei,
e o mistério é o mesmo. Se tiver no centro da minha vontade, o que tu pedir, a ti eu darei, por amor a ti e a tua oração, te diz o Senhor nesta noite. Fica de pé onde tu estás, fica de pé. Com autorização do evangelista Rubens. Não acabou aí. Deus ainda tinha algo para realizar. Depois que tudo isso acontece, o povo pega os 450 profetas de Baal e de Azerar, mata eles. Mas só que Deus ainda tinha algo a realizar. Elias disse: manda um recado para Acabe, se apressa, vice, porque está vindo chuva aí sobre a terra. O mesmo Deus que manda fogo é o mesmo Deus que manda a chuva descer do céu também. Mas como, Elias, não tem um resquício de nuvem no céu para poder cair chuva, Elias mandou um dos seus servos e disse: sobe lá no monte e olha para o mar. Quando ele olhou para o mar, não tem nada. Mas tu tem que fazer isso 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele subiu, olhou para o mar, ele disse: Elias, tem um mistério ali que está acontecendo. O que é? Eu vejo uma nuvem, e ele está no formato da mão de um homem. Elias disse: é um sinal que Deus vai mandar chuva cair sobre a terra. Sinais maiores Deus mostrou quando a nação estava em união. Guarde isso. Sinais maiores Deus vai fazer no nosso meio quando a gente andar assim, em união, porque Deus quer fazer mais, mas Deus não faz por nossa culpa. Deus deixou para mostrar a mão, uma nuvem no formato de uma mão. Depois que a nação estava unida, reconheceu que só o Senhor é Deus. Deus disse: agora sim, eu vou fazer sinais maiores. E a Bíblia já mostra que quando a gente está em união, não tem capeta do inferno que aguenta a igreja. Quer uma prova disso para você dar um brado de glória? Quando Herodes mandou matar Tiago, e Pedro também já estava na lista. Vamos matar Pedro. Aí aconteceu uma reunião da igreja na casa de um membro, e disseram: a gente vai fazer uma vigília. Quero ver se Herodes pode mais do que a igreja em união. Herodes lá: vou matar no dia seguinte. E o povo lá na vigília dizendo: solta Pedro, Jesus, solta Pedro. Herodes: vou matar. E o anjo desceu de madrugada e disse: Pedro, tu estás solto. Mas como? Tem uma igreja que está unida, orando. Segura firme na mão deste irmão que está do teu lado. Segura firme, segura firme. O inferno não suporta ver isso, irmão. A união da igreja, porque quando a igreja se une, as trevas batem em retirada. Você tem coragem de levantar a mão desse crente unida assim para o céu? Olha que coisa linda. As trevas estão sendo dissipadas e você acredita em profecia. Segura firme, segura firme. Onde há um crente pentecostal nesta noite, eu profetizo em nome de Jesus que através da união, Deus está abrindo as comportas do céu e está derramando agora autoridade. Abre a boca aí agora para receber. Abre a boca aí agora para ser cheio. Abre a boca aí agora para receber línguas repartidas como de fogo. Quando a igreja está em união, o inferno tem que bater em retirada, e o nome de Deus é glorificado.
obrigado. Abre a boca. Abre a boca para glorificar o nome dEle. Abre a boca para exaltar a Deus. Erncho herrasia. Icho herebecancho haramasia. Erebecamancho rebecamaseria. Abre a boca para adorar, meu filho. Abre a boca para exaltar, porque enquanto tu adora, as comportas do céu estão sendo abertas sobre a tua vida. Deus está derramando aí agora poder, poder, poder. Avisa Acabe, está caindo chuvas do céu. Nosso evangelista pergunta, chama, convida aqui na frente. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, vem, 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 vem com alegria, vem, vem com alegria, vem. Se Elias estivesse nos dias de hoje, e ele pudesse cantar algum hino, eu não sou muito bom de cantar não, mas eu imagino que ele cantava, ele poderia cantar assim: